Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Hoje mais um acerto de contas. Doa quem doer hoje, porque hoje nós vamos falar da parte criminal. Estou com dois criminalistas aqui. Estou recebendo o doutor Hélio Coelho, formado pela Farias Britos, né, doutor? Faculdade Faria Brito. E também estou recebendo a doutora Jéssica Rodrigues. Ela é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito de Processo Penal. Então, qual vai ser o nosso assunto aqui hoje no Acerto de Contas? Essa briga. Eu sou obrigado a vacinar o meu filho para poder se matricular na escola pública? Quais as sanções disso? Isso é legal? Se eu não vacinar é crime? Todos esses temas hoje nós vamos debater aqui no programa, porque isso aí está muito em alta e nós precisamos de ouvir especialistas como os senhores para debater. Antes de mais nada, doutora Jéssica, prazer em receber aqui, obrigado por ter vindo no nosso programa. Doutor Hélio, um prazerzão, o Hélio já é meu amigo de longa data, prazer em recebê-lo aqui no Acerto de Contas e vamos ver o que nós vamos definir sobre isso. Márcio David, assunto polêmico hoje, hein? Polêmico e muito importante, Marciele. Boa noite aos nossos convidados. Temos certeza que o papai e a mamãe devem ficar ligadinhos aí nesse programa, porque certamente será muito esclarecedor. Você deve estar preocupado com o seu filho, se vacina, se não vacina, então fica ligado porque vai ser muito importante. Então nós vamos começar aqui pelo doutor Hélio. Doutor Hélio, eu tenho filhos pequenos, tenho dois filhos de 7, tenho um filho de 11, que está nessa faixa etária aí da vacinação. E em alguns estados me parece que já existe a exigência de se vacinar para poder matricular esses meninos na escola pública. E também me parece que algumas escolas privadas. Qual é a legalidade disso, dessa exigência? Na realidade, a legalidade ela se encontra no ECA, né, no seu artigo 14, parágrafo 1º, no qual obriga os pais a vacinarem seus filhos. Essa semana saiu até o entendimento do Ministério Público aqui, que na matrícula ou na rematrícula, mesmo se seu filho não tenha vacinado, obrigatoriamente o colégio tem que aceitar. Mas, de antemão, você tem 30 dias para poder regularizar essa vacinação. Ou seja, então tem uma lei estadual hoje, estadual. Na verdade, tem a lei federal, que é o ECA, Estatuto da Criança, do Adolescente, né? E tem o entendimento do Ministério Público do Ceará, no qual ele fala que, mesmo assim, o colégio tem que aceitar, se a família... Ou seja, vou matricular o garoto, só que daqui 30 dias eu tenho que regularizar. E se eu não regularizar daqui 30 dias, doutora? Boa noite a todas e a todos. Seguinte, a gente está aqui diante de 3 normas que merecem destaque, que é a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o doutor Hélio falou, e o Código Penal, certo? O que acontece? Muitas pessoas estão ansiosas para saber se há sanção penal, se os pais vão responder criminalmente sobre isso, e é a seguinte questão, certo? Os pais, mãe e pai, têm o dever constitucional e previsto também no Código Penal de garante. Pai e mãe, eles são garantes. Eles precisam garantir a segurança, a saúde, a integridade física dos filhos, certo? O pai e a mãe que não garantir essa integridade física dos filhos, eles respondem criminalmente por crime omissivo. Está previsto no Código Penal. Sim, mas se o meu filho é vacinado e tem um infarto, quem responde? Pronto, vamos aqui por etapas. Mas é a questão. Então, está previsto no Código Penal, no artigo 13, que o pai e a mãe têm o dever de garantir e não garantindo, agindo com omissão, no caso aqui que a gente está falando das vacinas, agindo de forma omissiva e não vacinar os filhos, diante de uma doença, de uma pandemia que matou milhões de pessoas no mundo, eles podem sim responderem criminalmente,
certo? E aí, além da Constituição, do Código Penal e do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, aliás, e o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe o artigo 14 desse estatuto que obriga os pais a vacinarem os seus filhos. Então, entenda, como o doutor Hélio disse, existe uma nota técnica que foi emitida pelo Ministério Público, não é uma lei, é apenas um parecer, no sentido de mostrar as normas e mostrar a obrigatoriedade. E diante desse descumprimento, os pais e as mães podem sim vir a ser responsáveis penalmente. Criminalmente. Isso, criminalmente. Agora, doutor Hélio, se eu não vacinar depois de 30 dias, eles podem impedir a entrada do meu filho na escola? O entendimento é que vai ser encaminhado para um conselho tutelar, certo? Por enquanto, que é algo novo e o impedimento não pode, inicialmente. Não pode, Não. mesmo passando os 30 dias? Sim. E aí? Aí fica se discutindo e o menino continua estudando junto com os vacinados e ele não vacinado. É complicado, hein? É uma questão complicada, né? O direito penal, ele não consegue alcançar as constantes transformações sociais. A gente está vivendo uma situação e tendo que se adaptar a essa situação e realmente, como você disse, é uma situação complexa, porque envolve uma sociedade complexa que estão cheias de informações, né? Informações tanto para pessoas que são a favor da vacina, quanto para pessoas que não são, que são contrárias às vacinas, né? E aí os órgãos públicos eles vão ter que lidar com isso. E todos os órgãos públicos, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, o próprio STF, ele emitiu um posicionamento no final, salvo engano, no final de 2020, sobre a obrigatoriedade da vacina, né, para as pessoas maiores, e agora veio a vacina para as crianças. Então, o entendimento geral dos órgãos do Poder Judiciário e dos outros órgãos administrativos é no sentido da obrigatoriedade da vacina para as crianças, no sentido de que o artigo 14 do ECA ele tem que ser aplicado, no sentido de que existe um crime. Quer dizer, o previsto Supremo no Código Tribunal Penal, Federal já se pronunciou no que tem sentido que da se- tem que ser obrigatoriedade. Doutora Exato. Marcele, mas parece que o Supremo tratou do assunto numa esfera genérica, mais voltada para os adultos, e aqueles que são contrários à questão da obrigatoriedade da vacina, não contrários à vacina, mas à obrigatoriedade, usam o discurso de que alguns órgãos relacionados à saúde e à medicina não aconselham a obrigatoriedade. É citado, inclusive, a própria ONU e a própria OMS. Isso procede? Se procede, porque foi citado já aqui a Constituição e o ECA, que é o Estatuto da Criança. É evidente que essas leis não versam especificamente sobre a pandemia do coronavírus. Eles versam sobre a obrigatoriedade, como a doutora falou, dos garantes, do pai e da mãe, garantir a saúde dos seus filhos. Então, essa interpretação tem que ser por analogia, relacionando a Constituição, o ECA, com a questão dos órgãos que determinaram a vacinação. Quais seriam esses órgãos que já determinaram a obrigatoriedade da vacinação para as crianças? Pronto, como você falou, o STF ele se posicionou em um sentido mais genérico, né? Mesmo porque o STF ele teve esse posicionamento, salvo engano, no final de 2020, então assim foi bem lá no início da pandemia. A gente está tendo que enfrentar agora essa questão da vacinação das crianças nesse momento. As legislações, elas não vêm antes do problema. Primeiro vem um problema social para depois vir a legislação, né? Então a gente tem que, dadas as proporções do momento, a gente tem que utilizar a legislação que a gente tem, né? A legislação que a gente tem agora é a Constituição, que inevitavelmente ela deve ser respeitada, o ECA e o Código Penal, lá em seu artigo 13, que indica que um crime omissivo, né, ele é penalmente relevante, né? Uma pessoa que comete um crime por não praticar tal conduta, ele deve ser penalizado. Eu sempre falo aqui para as pessoas o seguinte: eu sou a favor da vacinação, totalmente a favor. Para mim é uma coisa muito lógica. As pessoas têm aquele discurso
que para mim é um discurso primitivo. Não, mas para testar uma vacina precisa-se de 10 anos, 15 anos. Bom, na década de 40 podia ser. Na tecnologia que nós temos hoje, não mais. Né? A ciência evolui, os tempos são outros. E a vacina pode até ter algum problema a ser solucionado ainda. Mas vamos imaginar se não tivesse a vacina. Alguns estudos hoje... Né? Vamos imaginar que se não tivesse a vacina. Além disso, chamar a atenção dos senhores aí em casa pelo seguinte: a maioria dos contra, dos esquerdistas, de tudo que se põe para o bem, é desta forma, radical. E eles têm até um vocabulário bonito, uma explicação bonita. Mas eu não vejo muitos cientistas, muitos médicos indo contra a vacinação. Eu vejo uma minoria muito minúscula, com o mesmo discurso repetitivo, né? Ah, mas a vacina dá aquele problema cardíaco e tal. Foi constatado realmente, mas 5 milhões de vacinados, 10 casos. Proporcionalmente, houve um estudo de 11 casos para 100 mil vacinações. Para 100 mil vacinação. Então, juntei um número aqui. Então, quer dizer, é nada, quer dizer, estatisticamente. Agora, se não tivesse vacinado, essas 100 mil pessoas, teve 11 casos de problema cardíaco. Se não tivesse vacinado, dessas 100 mil, quantos teriam morrido? Né? Eu acho. Então, eu acho assim, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, eu acho que as autoridades estão certas em exigir. E eu acho, mais ainda, quem não tiver a vacinação, a carteira de vacinação, não pode entrar em shopping, em lanchonete, em nada. Porque você não representa uma sociedade, você não pode representar uma sociedade, primeiro, que você é individualista. Segundo, você só pensa em você, no que pode ser causado para você. Porque se você pensasse como eu penso, não, eu vou me vacinar, eu sou uma dessas 100 mil pessoas, eu posso até ter um problema cardíaco? Posso. Mas eu vou me vacinar porque eu vivo numa sociedade que precisa ser vacinado. E não um individualista com um discurso burocrático, um discurso idiota. E pior, tem muitos caras que não entendem nada de medicina, nada, ficar lendo bobagem na internet, tá? Vários segmentos. E vem com esse discurso pobre e idiota contra a vacinação. A vacina salvou a humanidade. Será que vocês não estão enxergando? Me parece, quando eu começo com esse assunto aqui no programa, com meus bastidores... O homem está pegando fogo. Não, presta atenção. Eu me lembro quando o gás butano chegou aqui no Ceará, se vocês não sabem da história, quem não podia comprar gás inventou a seguinte história: isso aí dá câncer. Sabe que discurso pobre, nojento? Micro-ondas também, né? Dá câncer. Micro-ondas também dá câncer. Rapaz, será que nós não temos uma Anvisa para se confiar? Será que nós não temos uma OMS no mundo para confiar? Será que nós não temos cientistas para confiar? Mas aí, essa é a questão, Marciele. Aí Por fica isso que meia dúzia de idiotas. Tem médicos contra a vacinação, falando bobagem, pode causar, qualquer coisa pode causar. Eu posso tomar vacina da varíola, já que já está mais do que ponto pacífico, e posso ter reação, pô. Qualquer vacina, né? Trazendo aqui um pouco para a realidade das mulheres. Por exemplo, se nós mulheres fôssemos ler uma bula de um anticoncepcional, a gente nunca tomaria um anticoncepcional? Nunca. Tomaria. Não, existem vários estudos que anticoncepcional é completamente nocivo doutora, à saúde da qualquer mulher. remédio que, se você for verificar, analisar na íntegra, os componentes químicos, o que pode te causar, você não vai tomar. Exato. Nem chá de boldo você não toma. Você sabia se tomar muito chá de boldo, a pressão sobe? Ah, mas para proteger o fígado, altera a pressão. Então, gente, pelo amor de Deus, dá ouvido para esses imbecis que querem fazer da sociedade individualista. Nós temos que pensar num todo. Na coletividade, a reação pode existir sim. Mas eu pergunto, o que salvou o mundo? Não foi a vacinação? Senão tinham morrido quantas pessoas? Exato.
Eu acho lamentável que a gente tenha que estar aqui discutindo essa discutindo questão. sobre isso, sobre essa questão. E é muito importante a gente trazer essa opinião aqui para o público, porque o senhor é um formador de opinião. Claro, né? óbvio. A gente tem que Nós temos trazer 430 informação. mil seguidores no Exato. YouTube, né, fora a TV. E digo mais, não é Singapura, é um país perto de Singapura, eu vou me lembrar daqui a pouco. O presidente fez o seguinte: como é que ele acabou com o narcotráfico lá? Primeira coisa, narcotraficante, pena de morte. Acabou. Segundo, lá não tem polêmica da vacina. Não tomou a vacina, pegou na rua, não apresentou a vacinação, cadeia. Pronto. Tem que ser radical. Porque tem meia dúzia de idiotas aí, entendeu? Acha que é o dono. E o pior, você vai ver o que o cara faz, nem médico não é. Emite opinião vazia, sobre estudo científico, né? Porque sobre estudo científico não tem conhecimento de causa. Exato. Que Estudo científico se refuta com ciência e não com opinião. Porque Marciele, mas eu concordo em gênero, número e grau com o que o Marciele falou a respeito da vacina. No meu caso, por exemplo, já tomei 2 doses e agora, a partir do dia 1º de fevereiro, já poderei tomar a minha 3ª dose. Mas eu queria insistir um pouco mais, já que nós temos aqui 2 monstros sagrados dessa área, e questionar exatamente isso. Quais seriam os órgãos, foi citado aí o STF, né? Queria saber qual é o parecer hoje da OMS, do Ministério da Saúde, a respeito dessa questão da vacinação das nossas crianças. Todos eles, ponto pacífico, estão orientando que as nossas crianças sejam vacinadas? Recentemente, salvo engano, dia 4 ou 5, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica sobre a obrigatoriedade da vacina. Então, como o Marciele disse, existem sim meia dúzia de pessoas que são contrárias à vacina, né? E aqui eu também gostaria já de adiantar algo que certamente a gente vai ouvir, que você leu a bula da vacina, do remédio? Não li. Estou aqui para emitir uma opinião, na verdade, uma opinião com base científica, né? Porque sou cientista, que existe sim a obrigatoriedade da vacina para crianças, inclusive está albergado na Constituição, no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se formos falar em dados, também mais de 600 mil mortos foram pelo Covid, e nesses dados foram 300 crianças, mais um pouco 300 crianças. Ou seja, em 2 anos, a cada 2 dias uma criança morria. Né? Morre, vamos dizer assim. E não falando nisso, os internados hoje por Covid, que estão na UTI, 90% não tomaram a vacina, pô. Será que precisa um dado melhor que esse? Então você quer mais ciência do que isso? Ou seja, eu tenho lá 1.000 pessoas internadas, 900 não tomaram a vacina. Porque iriam virar jacaré, porque iriam não sei o quê, quer dizer, olha os absurdos. E o pior, tem dentista contra a vacina, tem advogado contra a vacina, tem jornalista contra a vacina, que não tem conhecimento técnico nenhum. E nós estamos dizendo que a OMS, que é um negócio sério, americano, está no mundo. Nós estamos dizendo que a Anvisa, que é um negócio sério. Nós estamos dizendo, cientistas sérios, que a vacina realmente funciona. Ministro da Educação do Brasil, não é isso? Ele veio a público declarar isso aí que o Marciele falou, de que quase 100% daqueles que estão sofrendo hoje com a pandemia são pessoas que não foram vacinadas, não é isso? Exato. Existe muito também, Marciele, um questionamento que eu estou vacinada e mesmo assim peguei Covid, mas a vacina ela não impede que você pegue Covid. Ela impede que você vá para um leito de UTI e morra. Exato. Ela está cumprindo a função dela. É isso que precisa alertar a população em casa. Exato. As pessoas falam, mas eu tomei a 2ª dose, mas peguei a Covid. Tá. Mas como é que você saiu dessa Covid? Como é que foi para você a passagem dessa Covid? Muito mais branda. Exato. Porque a vacina, de certa forma, te imunizou. E desde o início já se dizia que a vacina não imunizava 100%. Então 100% é 100%. 98% é 98%. O percentual era na casa de 70%. 70%. Né? Então 30% de chance é que todo cidadão teria
a chance de Verdade. pegar a Covid novamente, Verdade. a enfermidade novamente. Porém, ia sair dessa enfermidade muito mais rápido, de forma muito menos dolorosa, sem intubação, sem... No entanto, quem está na UTI, 90% das pessoas que estão na UTI estão entubadas na UTI, não tomaram a vacina. Aí cabe uma pergunta, Marciele. O que está acontecendo aí é uma polêmica, não era para existir, Não. mas nós estamos aqui tratando do assunto Tratando penalmente. por causa da polêmica, né? É um fato. Então, tem pais, por causa desta opinião que foi citada, que dizem, apesar da OMS, apesar do Ministério da Saúde, apesar de todos os órgãos do STF, versar sobre isso e dizer que é para tomar vacina, eu como pai, eu como mãe, por ser os responsáveis por essa criança, eu não quero. E eu tenho esse direito. Eles têm realmente esse direito? Tem algum fundamento jurídico para esse direito? A gente pode falar na área constitucional que o direito individual ela não pode passar o coletivo, entendeu? Por isso, justamente tem a sanção. O pai que não quiser vacinar o filho, ele pode levar uma sanção de 3 a 20 salários mínimos, fora a esfera criminal. Seria a mesma coisa de falar, eu sou pai do Enzo e da Valentina e do Felipe, eu posso enfiar a mão na cara dos meus filhos. Não pode. Vamos, Tá entendendo? vamos falar Não pode. Vamos trazer aqui num caso Lembrei concreto. o país que o presidente, só para eu fico puxando na memória, Filipinas. Esse cara mudou a Filipinas na gestão dele, viu, Márcio, de um jeito impressionante. Não tem mais narcotráfico lá, não tem mais droga. Tem inclusive 2 brasileiros que foram para a pena de morte agora lá nas Filipinas. E agora ele falou, não vamos ficar discutindo não. Determinou, pegou os parlamentares, determinou o seguinte, saiu na rua, polícia parou, carteira de vacinação. Não é pedir nem a habilitação não. Carteira de vacinação. Não tem, cadeia. Você não quer vacinar? Fica em casa. Eu falando aqui sobre um caso extremo, né? Um exemplo extremo, na verdade que não aconteceu ainda, também espero que não aconteça. Mas digamos que um pai e uma mãe decidam não vacinar uma criança de 8 anos, né? Vamos colocar aqui no meio, de 8 anos. E essa criança venha a contrair Covid e venha a morrer em decorrência da Covid por não ter tomado a vacina, porque os pais se omitiram em proteger a saúde da criança por meio da vacina. Esse crime aí eles podem até responder por um homicídio. Um homicídio. E eu acho que é um homicídio. Tribunal do júri. É uma omissão que tem que se tornar um homicídio, porque é um crime tá claro, é um crime tá doloso claro contra a que tem que vida. tomar. Exato. Tá claro que tem que tomar a vacina. Tá claro que tem que se vacinar. E o pior, hein? Tem gente que passou pelo UTI, quase morreu, e tá aí com um discurso barato. Já pensou? Barato, dizendo que a vacina... Eu conheço, Marcelo, pessoas assim. Né? Nós conhecemos, né? Barato. Se eu falando em profissionais, tem um caso interessante, tem um colega meu que é advogado, que ele entrou para um desembargador solicitando que ele possa andar sem tomar vacina. E o entendimento daqui, dos tribunais, também negou. Aqui no Ceará. Então, ou seja, já o desembargador já esse discurso não adianta mais. Não. Entendeu? Ou você toma vacina, ou toma juízo. Porque não é possível, né? Embora- Então fica isolado, Ou você né? não fica. Não, porque o presidente da Filipina falou, bom, se pegar na rua, prende na cadeia. Se não, que ele não quer ser preso, então ele que fique preso dentro de casa, não vai contaminar ninguém. Eu acho Embora perfeito. as nossas autoridades, por vezes, elas não ajudem, porque elas fomentam a polêmica. A gente está vendo aí essa relação entre as nossas crianças poder ir para a escola se estão vacinadas ou não. Nós estamos discutindo sobre isso. Enquanto em muitos estados já se comenta sobre a realização do carnaval, mesmo sabendo que não vai ter como fazer um acompanhamento se todos que estão ali aglomerados estão vacinados. Então, nossa autoridade não ajuda. Tem que esperar tudo a seu tempo, eu costumo dizer. E óbvio, tem que vacinar, a vacina não está aí. Antes não era o Bolsonaro que era o genocida, que não comprou vacina, que não sei o quê. Agora a vacina chegou, tem os hipócritas aí, um bando de idiota. Aí, não, a vacina não... Ser humano, olha, eu tenho
Eu falo assim, nossa, não deveria nem dar espaço para um cara pôr um discurso desse. Eu acho que deveria concordo. proibir na internet, não Eu deveria acho nem que dar todas espaço. as pessoas, mesmo Você as está aprovado para autoridades... todos os órgãos, pô. Os órgãos de responsabilidade, como a OMS, como a Anvisa, não deveria ter espaço para esses caras falar besteira. Mesmo as autoridades não deveriam ter espaço para Não falar deveria besteira. ter espaço para falar besteira. Concordo Você está completamente. entendendo? É como o presidente da Filipina fez. Prende, pronto, quero nem saber quem é. Mas a mídia gosta disso, né? A mídia gosta de gerar polêmica. Você vê o tenista lá, Djokovic, não? Ele acha que ele é o quê, aquele cara, bicho? Toda a TV está agora reverberando a opinião de uma pessoa que não tem nada a ver com saúde. Né? Exatamente para Por isso que eu gerar essa falo, polêmica. Você né? não quer tomar? Não, direito seu. Fique em casa. Quando acabar a pandemia, foi o que o presidente da Filipina falou. Você fica em casa. Se eu te pegar na rua, 60 dias de cana. Preservar Olha que nosso bem maior, que é a vida, né? Claro, cara. Quer dizer, aí o mundo estuda, o mundo desenvolve uma vacina ou várias vacinas, aí vem meia dúzia de idiotas, para mim são idiotas, mesmo com formação de medicina. Vai conversar com seus colegas, os CROI, os contras, ao invés de ficar passando essa mensagem idiota para não se vacinar, vai discutir com o cientista o porquê que você tem um ponto que você não concorda com a vacina. Aí talvez você vai ajudar a medicina a desenvolver esse ponto, ou vai ter uma explicação mais lógica para realmente corrigir. Crítica construtiva, Se né? você tiver certo, corrigir essa questão. Aí não ficar com esse papo idiota aí. E o pior é que a maioria não é cientista, não é médico nem sequer. É advogado, Constituição, porque... Não, para com isso, cara. Vai procurar o que fazer. A gente vive na era de muita informação. E muito idiota. Exato. Muita informação e muito idiota. Muito hipócrita. muitas fake Né? news. E outra, todo o judiciário aí, como você mesmo disse, doutor Hélio, já disse, não, que tem que vacinar. Para com esse papo besta. Morreu Maria Preá. Então nós vamos para o segundo bloco e vamos voltar com esse assunto aqui já e falar um pouco mais dessa como vocês acham que vão acabar isso, se realmente vai ter... porque aqui também é uma pizzaiada danada, né? Que o negócio vai, a lei, né? Mas nada funciona. Fiquem ligados aí. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Bom, voltando aqui no segundo bloco, vocês estão vendo aí que o assunto é bem polêmico. Eu gostaria de perguntar para o doutor Hélio o seguinte. Nós temos aí, o presidente liberou, e para a doutora também, liberou para que cada estado defina a sua legislação na questão da liberação, do carnaval, na liberação do desfile e tal. Que eu também achei errado. Porque nós vivemos numa sociedade, e para mim uma sociedade é uma sociedade única, não tem sociedade A, B ou C, ou população A, B ou C. A não ser que o ZT viesse para cá e teria outro mundo dele. Pelo menos esse mundo redondo aqui, para mim é uma sociedade só. Só uma observação que foi o STF, não o presidente.
que determinou que cada estado fizesse isso. Por conta do Não, mas pacto o federativo, próprio né? presidente também, ele Ele já... disse que não podia fazer nada porque já o vinha- STF determinou que cada já estado vinha fizesse. Mas isso aí já está na Constituição Federal, por conta do é isso que eu pacto quero saber. federativo. É. Né? Agora- Cada estado tem sua independência. Cada um tem sua independência. Isso, um Vamos parte lá. de sua independência. Agora, legalmente, nós estamos aqui no estado do Ceará, o estado do Piauí libera o carnaval. Eu posso proibir as pessoas do Piauí entrar no meu estado? Como governador? Isso é legal? Eu considero que é ilegal. Ilegal? Ilegal. Proibição não pode. E por que Ele pode fazer a restrição. E por Vamos que, dizer, e por que vocês... nos voos, que tá vendo os voos aí interestaduais e tal, já tá tendo essa proibição? Porque na época do boom mesmo da pandemia, houve essas restrições, né? Não, fecharam fronteiras. Não é uma enfim, besterol também que eu achei negócio... Eu acho que foi necessário, né? Acho que essa restrição foi necessária mesmo. Mas ela foi mal pra feita. Não houve, exato. O fato dela ser mal feita não quer dizer que ela não tenha sido necessária. No caso hoje ainda é mal feita. Porque você chega, você tem 5 dias, se a pessoa não tivesse vacinado, né, tem 5 dias, e esse turista ele vai ficar onde? Não vai falar com ninguém. Como é que isso pode ocorrer? Você está entendendo? Porque, logicamente, ele vai para um hotel, ele vai passar para a pessoa, se ele tiver, ele vai passar para a camareira, vai passar para o secretário. Então, assim, tem que ser feita uma coisa viável. Hoje, teoricamente, está sendo feito de maneira errada. Doutores, uma pergunta. Eu sou o proprietário de uma escola, tá? Hipoteticamente. Então, o aluno lá o filho do Márcio não se vacinou nos 30 dias, conforme a lei determina. Aí eu falo, não. Aqui não vai entrar. Toma a decisão. Aí a lei diz que não pode impedir, tá certo? Mas se é obrigado a vacinar, por que eu não posso impedir? Aí quem é que tem que entrar com a ação contra esse pai? Aí a pergunta. A escola ela tem que informar, em qualquer caso de crime contra a criança e adolescente, a escola ela tem que informar aos órgãos competentes. Seria a promotoria. A promotoria, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, ao Ministério Público, aos órgãos de proteção à criança e adolescente. A escola ela tem a obrigação de informar, e aí os órgãos competentes eles vão investigar, né? Fazer todo aquele trâmite processual dentro dos valores constitucionais. Como é que chama? O que cuida das crianças? Conselho tutelar. Conselho tutelar, acompanhar. Exatamente, isso. Mas enquanto isso não posso impedir a entrada do aluno na escola. Esse é um ponto que ainda não está certo, porque como eu falei desde o início, é algo novo. Não tem como a gente precisar como os pais e as mães vão reagir a esse novo cenário, mas acredito que não vai haver essa proibição, mas os pais e as mães, eles certamente serão investigados por estarem descumprindo essas normas. Vocês não acham que teria que ter um pouquinho mais de rapidez do nosso judiciário para resolver, bater o martelo de uma vez por todas nesse sentido? Para acabar com esses hipócritas aí na internet, com essa hipocrisia, Vocês não acham que deveria ser um pouquinho mais enérgica essa questão, partindo lá do próprio Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que o judiciário poderia sim se manifestar nesse sentido, mas acredito também que a via mais adequada seria o legislativo, né? Editar aí uma lei obrigando mesmo as pessoas à vacinação, a vacinar os filhos. Já tem a decisão. Uma norma para o caso específico. Porque no judiciário parece que já está superado esse Isso, assunto, exato. né? Então, 2 anos de pandemia, a parte dos adultos ou dos idosos, eu acredito que já esteja superado pela jurisprudência, Tem que pelas tomar e leis, acabou. tudo. Agora, como é algo novo pelas crianças, vacinação, por isso que ainda está gerando essa polêmica e ainda vamos ver o resultado disso, né? Com relação às escolas, matrícula, rematrícula. Eu acho que as autoridades públicas poderiam ser um pouco mais Entendeu o que eu tô enérgicas falando? nesse sentido, Já com certeza. fala, não, é obrigado, acabou. Até para não dar arma ao inimigo, né? É. Por exemplo, a arma ao inimigo. Nós vemos aí, existe uma confusão da questão da saúde pública com a questão política.
Isso é evidente, nós não podemos negar isso. E está prejudicando a saúde pública. Aquilo que foi falado, o Marcelo perguntou agora há pouco, a doutora já comentou por alto que é contrário esses ajuntamentos, essa aglomeração. Então, por exemplo, na escola existe uma lei que determina que a criança tem que ser vacinada. Nós sabemos que, em parte, o presidente da República, que tem um lado da política, ele deu várias opiniões sendo contrário a isso. Aí vem os governadores e prefeitos dizendo que concordam com a lei para que a criança só possa ir para a escola se ela for vacinada. O mesmo governador libera espaços esportivos. Eu sou acostumado aí no Castelão, eu sei como é que funciona. Da hora que eu entro no estádio até a hora que eu saio, é o mesmo tempo de um menino que vai para a escola às 7h30 da manhã e sai 10h30 para 11 horas. É o mesmo tempo. Aquele monte de gente ali e só basta o exame do PCR. Não há um teste para verificar se todos foram vacinados. Então não parece um contrassenso? E se é um contrassenso, qual seria o remédio jurídico para que realmente equiparasse isso e não pode ir para o estádio, não pode ir para a escola, não pode ir para a academia? Como o presidente da Filipina fez. Exatamente. Pum, exatamente. Acabou. Pronto, existe realmente uma série de inconsistências, existe uma série de, como é que a gente pode dizer, de incoerências mesmo, né? A gente pode falar que são realmente incoerências do poder público, né? Dos chefes, né, de Estado. Realmente é lamentável que um presidente da República ele se coloque contrário à ciência, contrário à vacina. É lamentável que existam hoje pessoas que não se vacinaram por conta da opinião do presidente da República, assim como eu também acho lamentável essas aglomerações, né? A permissão dessas aglomerações, porque acaba disseminando também ali o vírus naquelas aglomerações. Acho que a gente poderia esperar um pouco mais a população se vacinar para isso. Então, essa semana mesmo, doutor, nós teremos a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o governo já determinou que a torcida, inclusive será a torcida do Palmeiras, está liberada para ir para o estádio e não tem como controlar 30, 40 mil pessoas se elas foram vacinadas ou não. Isso, eu acho que a fiscalização ela é bastante deficiente. Né? Você chega num estabelecimento desse, várias vezes eu cheguei em estabelecimento e aí pedem meu comprovante de vacinação. Eu fiz um print no meu celular e tá lá, e eu mostro o print e quem garante que aquele print é verdadeiro, né? Eu acho também que a gente tem que tirar o foco também dos governantes, lógico, que é a parte mais importante, mas trazer para a nossa realidade. Porque, vamos dizer, as pessoas já estão vacinadas e acham que não pegam mais, e você vê numa aglomeração, numa praia, amigos fazendo festa em casa, 20, 30 pessoas. Então, tem que ter consciência tanto dos governantes, né, quanto da pessoa em si que está em casa. Claro. Os governantes, na minha opinião, doutor, sim, que é o que eu iria falar aqui quando a doutora está comentando, o presidente não deveria exercer nenhuma opinião nesse sentido. Mesmo porque tem os órgãos competentes para falar sobre isso e para discutir sobre isso. Então, quando ele vai, não, eu vou vacinar minha neta, tá errado, cara. Tá errado. Tá errado. Isso é a tua opinião pessoal. A tua opinião pessoal você tem que guardar para você. Você pode até falar com teus amigos, mas você não pode influenciar e numa rede social influenciar as pessoas. Tá errado. Tá errado. E da mesma forma que eu quero dizer sobre o controle da vacinação que vocês estavam falando. Como a doutora falou, bate um print no celular, tá aqui, ó, tô vacinado, ó. Tá, entra. Não tem um controle rígido. Mais um motivo que tem que ter vacina. Existe. Mais um motivo. O controle é muito eficiente. Né? Mais um motivo que tem que vacinar. Então, é tudo muito... As coisas aqui no nosso país, infelizmente, elas não funcionam como deveriam funcionar. Ponto. Né? Tinha que haver, por isso que eu trouxe os senhores aqui, tinha que achar uma solução mais enérgica. Talvez o choque aí, Marcelo, seja exatamente naquilo que já foi falado aqui, que o STF deu. Aliás, ele reverberou que a Constituição, como a doutora disse, né? Os estados têm essa autonomia. E é por isso, doutor, eu concordo contigo que a gente tem que ter a nossa consciência, mas eu entendo que esse embate político acaba atrapalhando realmente o trabalho. Eu vou citar o governador do estado de São Paulo, porque esse jogo que vai acontecer essa semana é na cidade de São Paulo.
Ele foi um dos principais personagens da esfera política que chegou e falou, temos que vacinar, temos que proteger o nosso cidadão. Tem que fazer o lockdown. Exatamente. Aí quando o presidente vem dar uma opinião contrária, a criança ter que se vacinar para ir para a escola, eles combatem. Mas em outra área que já não tem o parecer do presidente, eles liberam. Então parece que muitas vezes eles estão muito mais preocupados com o seu perfil político, a sua posição política, do que realmente com a saúde pública. O interesse pessoal dele. Exatamente. É uma série de incoerências mesmo. Eu acho que Bom, eu não sei vocês, qual a opinião de vocês, eu queria ouvir. Vocês acham que essas ações vai chegar em algum lugar? Vai existir ações nesse sentido? De proprietário de escolas, uma lá, uma acolá, mas vocês acham que vai ser uma coisa assim? Eu acredito que sim. Você acha? Eu acredito que sim. Querendo ou não, vai forçar, entre aspas, que o pai vacine seu filho. Porque o interesse dele também é da educação do filho, é um direito do filho, tanto a saúde quanto a educação. Já não faz uma lei, como a doutora falou, e já não manda fazer e pronto, acabou, isso assunto encerrado, entendeu? Pegar o martelinho lá do juiz, pá, pronto, assunto encerrado. Até porque dentro daquilo que foi falado antes, se a Constituição já versa sobre essa questão de saúde pública, se o Estatuto da Criança e do Adolescente também versa sobre isso, por que o STF não tem um novo entendimento no sentido de que os estados não teriam esse direito de opinar se obriga ou não a vacinação? Por que não é uma coisa uniforme? É porque existe o Brasil ele é uma federação, existe um pacto federativo, e aí o STF ele não pode se imiscuir nesse pacto, né? Está na Constituição, somos uma federação, a gente não pode, o STF ele não pode se intrometer nessas questões. Não pode? Ele deve, o que acredito que deveria acontecer como jurista é uma lei, o Congresso Nacional editar uma lei, uma lei que tenha um aspecto penal, porque infelizmente as pessoas, a sociedade de uma forma geral, eles só começam a se sentirem, a terem medo quando há uma sanção penal e quando há também uma sanção de multa nesse sentido. Então, acredito que, infelizmente, né, o direito penal ele deve ser nosso último recurso, mas acaba que, para fazer cumprir, ele acaba sendo o primeiro, né, também uma inconsistência, né, digamos assim. Doutora, é bom que aconteça esses casos, esses advogados que entram com ação, né? Mas aí é o interesse, mais ou menos que eu falo, é o interesse pessoal dele. Mas o que eu falo, é individualista. Sim. Isso. Ele só está pensando nele, ele não pensa num todo, numa sociedade, como uma sociedade. É um individualista. Com certeza. Né? Mas o interesse dele é o quê? Ir beber, ir entrar nos cantos. Você está entendendo? Realmente é um individualista. Então, casos como esse vai gerando jurisprudência, já que já temos no nosso tribunal maior, o STF, e vai gerando jurisprudência aqui no Estado, né? Que realmente tem que se vacinar, tem que ter a proteção, e agora nos casos dos filhos, que é um caso mais grave ainda, tem que ser exigido, porque além da proteção da criança, ela pode ser um vetor para transmitir para outras pessoas. Exatamente. Né? O idoso que está em casa, que se vacinou, ele pode receber pelo fato da criança chegar e transmitir para ela, ou então o próprio professor. Pior, essa criança pode vir a falecer por conta da omissão dos pais, sim, sabendo que a vacina está aí, o remédio existe, e não foi vacinar. Mas você vê como a coisa realmente às vezes não entra no respeito à questão técnica científica, e se entra no administrativo e político. Dentro daquilo que acabamos de ouvir aqui. O STF dá liberdade para cada estado determinar suas leis. Mas não pode. E aí, veja, será que o médico de São Paulo, os especialistas de São Paulo, estão chegando a uma conclusão diferente dos especialistas do Rio de Janeiro? Será que a pandemia não é a mesma? Não, mas pode então, é uma loucura isso, Márcio, né? Mas eu até acredito que possa existir sempre o controverso da coisa. Sabe? Eu tenho uma opinião, você tem outra e tal. Mas isso teria que ser
discutido tecnicamente. Exato, porque ciência se refuta com ciência. Ciência se refuta com ciência. Não um bando de imbecil na internet falando bobagem. Porque é o seguinte, geralmente quem é do contra, são os revolucionários são assim, os esquerdistas são assim. Eles, né, vem, mete Eu acho o pau. que existe dos dois lados. Eu acho que é muito menos uma questão ideológica. Não estou e falando muito mais esquerdista uma no questão... sentido político. Eu estou falando do esquerdista no sentido... Sabe aquele cara chato? O revolucionário. Sabe aquele cara chato que você está jogando bola quando você era menino? Aí a bola é minha, põe debaixo do braço e vai embora? E as travinhas também, né? Tá entendendo? Sempre tem o alma de gato, né? Que a gente costuma chamar lá em São Paulo. Assim, aí esses caras deviam ser proibidos. Mas geralmente o dono da bola é o que menos sabe jogar. Mas sempre, sempre. Esses caras deveriam ser proibidos e manifestar. Aliás, eu acho o seguinte. Eu acho que é muito menos uma questão de esquerda e de direita e muito mais de um negacionismo da ciência. Negacionista, é. Agora, assim, e o pior é que nem tem conhecimento de causa. Eu posso dizer, eu não tenho conhecimento de causa. Você vai de vacina para mim, eu vou lá, vacina. Agora, só deixando bem claro que o STF, ele não manda os estados decidirem sobre a vacinação das crianças ou a vacinação em geral, certo? É totalitário. Vamos dizer assim, a criança é obrigada Ele já nacionalmente. determinou. Agora, sim, com a forma que é feita, é o chefe do executivo. Ele vai dizer... Pode ser que com as crianças seja assim, porque eu lembro muito bem que na questão dos adultos, até a questão se pode liberar estádio ou não, havia muito essa polêmica, né? Mas aí o senhor fala da liberação, não da vacinação. Exatamente. Liberação é uma coisa. A vacinação é obrigatória, certo? Ela não... Mas não, a mas é porque liberação nós tem estávamos discutindo aqui a questão se libera ou não a criança ir para a escola. Sim, sim. É isso que eu estou falando. Em relação aos adultos, o STF, é tanto que, vou dar um mas exemplo. veja bem, as crianças ir para a escola, abre aspas, Marcos, vacinado ou não. Claro, Porque então. quando a criança chega na tem escola, que- ela tem a então obrigação de levar a carta Exatamente. de vacina. Então, Esse é o ponto. essa é a questão. Por exemplo, em relação aos estádios, eu lembro até que no Campeonato Brasileiro tinha estado que não estava aceitando de jeito nenhum abrir para a torcida, e 20 estados, por exemplo, liberaram e não podia liberar nacionalmente por causa de um outro estado que tinha uma lei própria proibindo a liberação. É disso que eu estou falando. Em relação à obrigatoriedade da vacinação, de fato é uma questão nacional, ou vai redundar na questão de que cada governador, com o seu secretário de saúde, vai determinar se é obrigatório ou não? Não. Com relação à obrigatoriedade, é ponto pacífico. Não, é de que o Márcio não existe. entendeu. Ele está duas coisas que ele não conseguiu distinguir. Uma coisa é a obrigatoriedade da vacina, já está definido. Uma coisa é liberação de festa, isso aí é cada estado. Aí é um determina. estudo que é feito. Ou seja, eu sou governante do meu estado, eu já sei que a vacina é obrigatória, então eu vou vacinar meu público, mas eu vou fazer carnaval. Ou não. A obrigatoriedade da vacina é É uma ponto coisa. pacífico. Exato. Estou falando sobre a lei em relação a dizer a criança só pode ir para a escola se estiver vacinada. Já Do tá outro determinado, lado, já tá do determinado. outro lado, os adultos estão podendo aglomerar sem serem vacinados. O Não que eu estou estão- perguntando é isso. Não estão podendo. Eu estou perguntando é isso. Não estão podendo. Essa decisão de estar podendo ou não é de cada governante de cada estado. Ó, É isso que eu vou estou fazer- perguntando. Eu vou fazer carnaval. E em mas- relação à obrigatoriedade de ter que estar vacinado para ir para a escola, é de cada estado ou é nacional? É Nacional. Essa questão da população de festas e estar vacinado ou não, também eu creio que já seja pacífico, certo? Só que aí tem um estudo do chefe do executivo, pronto, vacinamos 98% da população ou não. Então, Vou liberar, exato. no estádio você já tem um maior controle. Minha capacidade hospitalar de Sim. UTI é tanto, então não vou liberar. No carnaval vou ter controle? Impossível. Então é feito um estudo, não na questão da lei de vacinar ou não. É feito um estudo, foi vacinado 98%, 70%. Por isso que já pontua. Hoje nós temos um gráfico de status, aonde está se decaindo, Sim. está mantendo, onde está aumentando. Então, cada estado tem uma tipificação diferente. Ou seja, Quantos? para cada estado está reagindo de uma forma a Covid. Quantos já tomaram a Então, segunda aí o dose, que a acontece? terceira? Eu, como governante, eu sei que a vacinação é obrigatória. Ponto pacífico. Sim. Só que eu vou decidir se eu vou fazer carnaval, se a minha capacidade hospitalar, se a pandemia aumentar, vai tal. Eu que vou ficar com esse É ônus, discricionário esse do chefe risco do na Poder mão. Executivo. É isso que o Supremo falou. O risco é teu.
depois não reclamem. Mais ou menos isso. E isso é constitucional. Isso é importante para o nosso telespectador fazer essa distinção, né? É. Fico feliz caso a informação está chegando para a gente aí, de que em relação à vacinação das nossas crianças e a obrigatoriedade para elas frequentarem a escola, seja em escola pública ou privada, seja algo nacional e não local, né? Teve até essa discussão em relação ao knockdown do presidente jogando a responsabilidade para os governadores, Ele né? nem devia falar isso. Sabe, é outro absurdo, cara. Assim, o problema do Bolsonaro, ele veio para realmente estancar a corrupção do país, eu achei fantástico. Mas fala muita besteira. Quer dizer, ele quer entrar com a opinião pessoal dele, aonde ele não devia nunca falar. É aquela questão. Mas é melhor do que o ladrão, né? Ele fala como candidato, ele não fala como chefe do executivo. Não como Mas chefe não de pode Estado. falar. Depende do papel que você ocupa dentro de uma instituição, você não pode falar. Eu acho que ele, como chefe do executivo, fala muita besteira. Besteira, exatamente. Quer dizer, assim, mas você veio combater a corrupção, tá legal, bacana, mas para de falar besteira, cara. Para de querer, porque parece que tudo que vai contra ele ele quer brigar, sabe? Aquele menino que pega a bola e põe de baixo, não vai ter mais jogo, é o Bolsonaro, entendeu? A bola é dele, não vai ter mais jogo mesmo, eu como advogada, acredito que as posições políticas dele, aliás, os posicionamentos pessoais dele, pessoais, não com relação à questão da ciência e da vacinação, é equivocado. Não, equivocado, no mínimo equivocado, e eu acho também que ele é muito responsável por diversas mortes no país, por conta do discurso dele, discurso de morte. Mas imagina se nós tivéssemos o Lula aí, será que tinha dinheiro para comprar vacina? A questão aqui não é Lula e Bolsonaro, a questão é que o Bolsonaro é o presidente, ele é o chefe do Poder Executivo e ele está emitindo opinião para pessoas não se vacinarem e isso ao meu ver, é um ato de extrema irresponsabilidade. Isso aí já seria uma outra polêmica também, na minha opinião, porque ele pode ter a opinião pessoal, mas o trabalho que foi realizado no Ministério da Saúde, nós vemos aí que está sendo liberado exatamente essas práticas. Mas não pode falar, tem coisa que você não pode falar. Sim, mas você tem opinião, guarda para você. Mas eu estou dizendo que eu não estou contra, eu não estou dizendo que não é verdade que ele deu a opinião. O que eu estou dizendo é que é polêmica a frase da doutora no sentido de que a fala dele contribuiu, porque se nós fizermos um levantamento proporcional de mortes da população do Brasil com a quantidade de mortes, é razoável com outros países do mundo. Então isso também é uma polêmica. Não é um ponto pacífico que todos pensam que a responsabilidade maior é do presidente da República pela quantidade de mortes. Eu penso que nesse aspecto ele também foi um pouco irresponsável, que desde o início ele criou uma polêmica desnecessária, querendo dizer o seguinte, não, estou aproveitando a vacinação para corromper, e esqueceu que estava vindo uma pandemia aí a todo vapor. Ele poderia ter antecipado essas vacinações. Nisso ele falhou também, não tenho a menor dúvida que ele falhou. Mas nós falamos agora há pouco que as pessoas da área é que devem opinar sobre isso. A OMS foi questionada a respeito disso. Mas ele segurou a compra da vacina. Mas a OMS foi questionada em relação a isso e ela comentou que nós não deveríamos afirmar que o governante máximo do Brasil é responsável por essas mortes. Eu acho isso muito sério, muito grave. Eu não daria essa opinião. Eu realmente daria. Mas enfim, acabou o nosso programa. Viu como é muito rápido, é 1 hora de programa, passa muito rápido. E Márcio, suas considerações finais. Eu acredito que foi muito esclarecedor, fiquei muito satisfeito quando os doutores falaram aqui sobre essa questão nacional da obrigatoriedade da vacinação. Isso é muito importante, que as nossas crianças também sejam vacinadas, já que foi apresentado aqui um relatório estatístico de que nós tivemos também mortes, né, entre as crianças por causa da pandemia. Gostei muito, obrigado aos nossos convidados, aprendi bastante, tenho certeza que também Márcio. Nosso telespectador. Doutor Hélio, por favor, sua opinião. Seu Instagram? Pronto, o meu Instagram é Hélio Ribeiro, certo? Eu agradeço muito por estar aqui, uma discussão muito polêmica, né, muito atual e espero ter ajudado todos
falando sobre as leis, sobre a jurisprudência. Doutora Jéssica, sua opinião. Obrigada a todas e a todos pela audiência. Obrigada pela fala, pela oportunidade de disseminar aqui um pouco do meu conhecimento. O meu Instagram é Jéssica Rodrigues Advogada. Estou sempre trazendo esses debates lá na minha rede social, quem quiser me acompanhar por lá. E, por favor, vacinem as nossas crianças, nossa responsabilidade. Eu tenho uma filha de 5 anos e certamente quando chegar a vez dela, ela vai ser vacinada, porque ela já nasceu tomando várias vacinas e vacinas salvam vidas. Exatamente. Doutores, doutor Hélio, doutora Jéssica, Márcio, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, os convidados, sempre trazendo opiniões para engrandecer o nosso programa, né, para levar informação ao público, e é muito bom. E vacina já, doa quem doer, vacina, como disse a doutora Jéssica, salva vidas. Pare de ouvir esses besterol na internet, vacine seu filho. É isso aí. E tome a 3ª dose. Até! Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.